se a gente não sabe nada. Normalmente é um dia só antes da prova que eles liberam o mapa e alguma informação pra gente. Uma prova de expedição, é uma prova entre 400 e 500 quilômetros, em torno de 100 quilômetros de canoagem, 150 quilômetros de trekking e 250 de mountain bike. A gente sabe que tem 2 trechos de rafting que vão estar no meio desses percursos e que provavelmente a duração da prova seja em torno de 3 a 5 dias. As provas internacionais sempre a gente consegue conciliar em conhecer, né, outras culturas, outros países com um hobby que a gente leva, que é ser um atleta amador de corrida de aventura, né? A gente sempre está vendo, né, antenado aí nas provas que estão acontecendo, pensando, ver se consegue conciliar, né, com a nossa rotina, com os nossos recursos, com os patrocinadores, ver se é possível a gente estar participando. E na Costa Rica, acho que foi um dos planejamentos mais curtos que a gente fez. Conseguimos aí, acho que há 2 meses, fechar uma equipe, fechar um apoio para estar indo, né, as empresas que estão nos ajudando. E estamos aí, nunca estamos parados em relação aos treinamentos, né? Mas acho que foi a ideia mesmo de conhecer mais um país, mais uma cultura, conciliando com o que a gente gosta de fazer, que é sofrer no meio do mato, né? Eu acho que saindo daqui do Brasil, que é o clima que a gente está acostumado, eu acho que sempre a dificuldade é o clima. O Telmo fez uma prova agora na Patagônia, onde a dificuldade era o frio. Lá eu acredito que vai ser o calor e a umidade, que acaba contribuindo para a desidratação. Os alimentos, a gente precisa pensar no peso, precisa pensar na durabilidade, né, que às vezes ele tem que se conservar durante os trechos, né, e num país quente, né, alguns tipos de alimentos vão ser perecíveis mais rápido, né? Então a gente está adotando aí para as refeições maiores, as grandes refeições, as comidas liofilizadas. Então são pratos prontos que ele sem você colocar água tem 100 gramas, depois ele se transforma numa refeição de 500, 600 gramas, né? Foi só acrescentar água quente aqui no pacotinho e olha isso aqui, ervilha, cenourinha, batata, carne fresquinha, mano. Então, vocês não têm noção do gosto que é isso aqui, é muito bom. Então o benefício é você levar pouco peso e um alimento nutritivo e uma refeição, e não só suplemento, pó, gel, né? Então essa é algo que tem que ser feito nas provas sem apoio, né? O condicionamento físico é um condicionamento de resistência, não tanto uma velocidade, né? Então, e a parte psicológica conta muito, né? De suportar aquele desconforto de muitas horas, né? Sentado na bike, sentado no caiaque. Então, são trechos às vezes de 10, 15 horas na mesma modalidade, né? Então, a experiência, acho que a gente está bem servido. Aí todos têm um currículo de provas de expedição. E a parte do treinamento, né? São atletas que se mantêm sempre ativos, e a gente tem outras experiências em outras provas de estar correndo uma formação nova, né? Não é a primeira vez, então até é motivante, porque muitas vezes você tem que ter história para contar e a gente acaba se conhecendo mais ainda no meio da prova, né? Você corre sempre com a mesma equipe, falta assunto às vezes, né? Falta até motivação, falta piada nova, né? Então esse é um tempero que a corrida de aventura normalmente proporciona, e é comum as equipes terem aí formações novas, né? Frequentemente, né? Você tem que encarar do lado positivo, de ser aí um fator que vai motivar mais, né? De se conhecer melhor até durante a prova. E todos estamos com o compromisso de estar se preparando aí nesses últimos 3 meses para estar bem fisicamente, né, nesse evento. Nós já conhecemos o André, o João, sabemos da capacidade física deles, conhecemos de outras, apesar de nunca correr junto, a gente já conhece eles de outras provas. E eu acho que a gente vai estar entrosado, apesar de nunca ter corrido junto. Bom, nós estamos treinando e tentando fazer tudo certo de logística para a gente conseguir chegar entre os 5. Mas é uma prova com bastante equipe experiente, bastante equipe boa, e a gente considera ousada, mas é o que a gente está tentando.